Hoje nós vamos falar novamente sobre comunicação. E parece engraçado, né? Parece uma coisa simples. A comunicação é o que todo mundo deveria saber, mas na prática não é bem assim. Então a gente vem encontrando muitos gestores, muitas equipes que têm feito treinamento de comunicação, mas a comunicação não mudou na prática. Por algum motivo, as coisas não funcionam. Pode ser a cultura da empresa, pode ser um papel da liderança que não está sendo bem exercido, ou até mesmo do próprio profissional que teve o treinamento não dá continuidade no aprendizado de comunicação. Estou aqui, eu sou Marcelo Salvo, da Atitude Profissional, e eu tenho aqui do meu lado a Ana Penarotti, que vai falar também comigo, vai ter essa troca aí de perguntas e respostas e também passando um pouco da experiência dela sobre comunicação. Vai lá, Ana. Olá, Marcelo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer estar com vocês. Eu sou Ana Penarotti, eu sou consultora sócia da Ciclo 85 já há 15 anos. E tenho trabalhado com desenvolvimento de líderes, equipes. Comunicação é um dos temas que mais aparecem. E a gente sempre vê isso como ao mesmo tempo que é uma solução, que deveria ser uma ponte entre um desejo entre o sócio, entre a organização e a equipe de trabalho, mas a gente ainda vê muitas falhas acontecerem no meio do caminho. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Vamos lá, vamos conversar. E eu queria começar te perguntando se... invertemos os papéis aqui, né? Mas eu queria te perguntar, você vê a comunicação como um problema? Quando você atende as organizações, quando você está presente dentro das organizações, você vê que a comunicação ainda é um problema? Como que você vê isso? Então, como que eu vejo a comunicação, né? Na realidade, eu vou falar na minha experiência de todas as empresas que eu trabalhei. Eu vou falar sobre isso. Então, todas as empresas que eu trabalhei tinha problema de comunicação, sim, e isso podia vir tanto da liderança como também do próprio funcionário que não tentava aprender uma forma diferente ou tentava criar uma relação melhor com as outras pessoas dentro da organização. Então, hoje eu vejo que nada vem mudando assim de forma rápida, como vem mudando a tecnologia. A tecnologia é rápida, né? Porque não tem essas diferenças que existem entre os seres humanos. A tecnologia é aquilo, está descrito, e ela faz aquilo que é solicitado para ela fazer. O ser humano já é um pouco mais difícil, ele tem a resistência, ele tem o início da carreira de cada pessoa foi de uma forma, então você tem lá uma pessoa que aprendeu com um líder que é mais impositivo, mais bravo, mais exigente, e você tem outros que aprenderam com outros tipos de líderes, aquele mais humanista, aquele que escuta bastante a equipe. E por essas questões, porque o que acontece? Quando eu aprendo com alguém, é que nem professor, eu levo ele como uma referência. E se eu tenho a referência do cara que é bravo, que é impositivo, aquele que discute bastante, quer impor algumas questões, o liderado dele, ele acaba sendo influenciado por essa atitude. E essa atitude ele vai carregar para o resto da vida. Para que ele dê a mudança de chave lá, corte aquela chave e mude para outra, ele precisa ter treinamento, ele precisa discutir com outras pessoas sobre o assunto e precisa entender um pouquinho melhor onde ele pode se relacionar melhor com as pessoas. Eu vejo a comunicação dessa forma. Uma super ligação com o aprendizado de cada pessoa, entendeu? Bem bacana. Você sabe, Marcelo, que eu vejo a comunicação refletindo o nosso próprio talento, o nosso próprio comportamento, porque a nossa personalidade, a nossa forma de agir perante o mundo, a nossa comunicação capta isso. Então, algumas pessoas são mais prolixas, outras pessoas são mais objetivas, são mais diretas na comunicação, e isso está sendo refletido no seu próprio comportamento, Sim. seu próprio talento, a sua maneira de se lidar com o mundo, né? E quando a gente conhece o nosso talento, a gente pode treinar e desenvolver a comunicação para melhorar
né, para fluir Evoluir, melhor, né? para evoluir. Mas nem todo mundo se conhece e nem todas as empresas estão dispostas a conhecer as suas equipes. Isso, é verdade. Mas quando conhece, a gente pode tirar melhor proveito dessa comunicação. E principalmente a gente não precisa demitir pessoas porque não estão se comunicando de forma adequada. Exato. A gente pode treinar essas pessoas. E não só vender o nosso peixe, né, Ana? Porque todo mundo sabe que nós somos mentores, nós damos treinamento, nós somos professores de pós-graduação, enfim. Não é vendendo o nosso peixe, porque na realidade a ideia é que as pessoas e empresas comecem a refletir sobre as causas de toda essa má comunicação, né? Que são pessoas mais introvertidas, porque elas foram expostas em algum momento, elas chegam ao burnout, elas têm crise de ansiedade, tem várias situações que uma má comunicação ou a forma com que você se comunica, às vezes impositiva, uma pressão tão forte, que as pessoas acabam entrando num silêncio. E o silêncio é um espaço vaziozão, né? Que não tem nada. Só que ele pode tanto mostrar que você está preocupado ou escutando o que o outro está dizendo, mas ele pode mostrar também todos esses transtornos psicológicos que acontecem. Que podem ocorrer, Que verdade. podem ocorrer. E isso é ruim porque ninguém sai perguntando, você está depressivo? Você está com ansiedade? Você sabe esse tipo de coisa? Ninguém pergunta. Só julga, né? Mas não pergunta. E não pergunta, né? Foi bem interessante você ter trazido isso, porque as empresas as pessoas não perguntam nem como eu posso atender a sua expectativa como dono da empresa. Sim. Então, eu trabalho lá numa área X, seja qual for, contabilidade, finanças, vendas, marketing, RH, e as pessoas têm dificuldade, medo, muitas vezes, e até dificuldade de se comunicar, a ponto de não perguntar para o gestor qual é a sua expectativa a respeito do meu trabalho. Como é que você quer que eu chegue ou cumpra com as metas da sua organização? Tanto por parte da equipe quanto por parte da liderança. Então, existem muitos CEOs que não têm o hábito de fazer o planejamento estratégico e, quando fazem, também não comunicam para a organização onde querem chegar. E é claro que você não precisa comunicar os detalhes, mas você pode comunicar a sua visão de futuro, onde você gostaria, como você gostaria de estar daqui 5, 10 anos. Então, isso não é comum ainda, por incrível que pareça. Existem empresas que fazem, mas tem muitas empresas que não fazem ainda. Então, saber onde você quer chegar e comunicar, mesmo que seja de forma ampla para a organização, as pessoas vão se mover para atingir esse objetivo, para atingir esse alvo. Sim. Mas no meio do caminho, ok, no meio do caminho a gente vai ajustando também a comunicação. Mas é importante que toda a organização saiba onde é que o CEO, onde é que os donos, onde é que a diretoria quer chegar. Quais são os principais objetivos? E isso nem sempre é esclarecido. Então, eu vejo tanto líderes se queixando que a equipe não entrega o que ele gostaria, porque a expectativa não foi compartilhada, como também percebo colaboradores, gerentes, coordenadores e todos os níveis da liderança, até a equipe operacional, trabalhando com base naquilo que acha e não com base naquilo que ele se comprometeu em fazer, porque a comunicação não ocorreu de forma clara. Então, cada um vai fazendo o que acha que é melhor. Né? Sim. Isso o direcionamento talvez seja algo estratégico das empresas, né? Se eu sei aonde cada líder pode chegar ou quer chegar e eu não tenho espaço para todos esses líderes, eu teria que ser honesto com ele e dizer, aqui você não tem condição de ir para frente, a menos que você espere 10 anos, 15 anos para você poder crescer, né? Então, eu acho que é meio estratégico isso, que eu acho também um grande erro, porque as pessoas ficam esperando. E esperar dentro de uma organização hoje causa um desânimo, um descontentamento lá no futuro, né? É mais fácil que deixe a coisa aberta para que as coisas funcionem, mas todo mundo sabendo que aqui eu tenho uma limitação. E quem sabe um dia, futuramente, um RH crie um processo de crescimento financeiro e não um crescimento de funções.
né? Porque eu sou muito bom especialista, eu posso ganhar tão bem quanto o bom líder, né? Cada um na sua função, porque não vai ter espaço para todo mundo. Então, a comunicação, ela está envolvida em tudo. Ou estrategicamente eu não quero me comunicar, porque senão eu vou ter que abrir coisas que eu não quero abrir, ou então eu não sei como fazer isso e eu não ajudo a empresa a evoluir, porque o líder não sabe como se comunicar com todo mundo. Né? Eu sempre lembro de líderes que eu trabalhei que eram muito fechados e assim, pensava muito nessa questão única dele, né? Individualmente dele. Eu faço isso para mim, eu faço isso para eu chegar em tal lugar. E não pensa nem na equipe, não pensa na empresa, só está pensando nele. Né? É lógico, vai fazer o melhor para a empresa, porque senão ele não cresce. Mas para a equipe, será que ele faz? Será que ele escuta todo mundo? Será que ele deixa aberto para as empresas, para as pessoas entenderem aonde elas estão pisando e até onde elas podem chegar? Não é isso que acontece normalmente nas organizações. Você falou de escuta, você falou de dificuldade para se comunicar, falar ou não falar, você falou de silêncio. Existe método? Como que você trabalha isso em treinamento? Existe método? Existe processo para uma boa comunicação? Então, eu trabalho muito essa troca, né? A metodologia que eu utilizo é o 70-20-10, que é aquela de 70% de exercícios, né? 20% de troca, 10% do conceito, teoria e tudo mais. E o que eu acredito muito, porque hoje, não só os jovens de hoje, eles preferem situação que tenha jogo, que tenha dinâmica e tudo mais, onde eles podem vivenciar aquilo, não só ficar escutando uma pessoa falar sobre sua experiência dela, mas eles também querem desafios. E sem os jogos, sem a dinâmica, você não tem desafios, né? Você não coloca desafios. Por exemplo, hoje eu fiz um treinamento de comunicação e quando eu falei para eles, vocês vão precisar fazer grupos, né? E cada um dos grupos vão ter que falar que eu sou o cliente e eu tenho uma dificuldade enorme em falar com pessoas e falar o motivo. Teve um cara que já se sentiu mal com aquilo, falou, mas jura, eu tenho que falar minha vulnerabilidade para todo mundo? Não, só para 3 pessoas. Só para 3, elas que guardem isso daí. E depois ele saiu do exercício super contente e quis até compartilhar a alegria dele de poder ter compartilhado aquilo e visto que não era só um problema dele. Dentre os 4 que estavam ali, 3 pensavam da mesma forma ou tinham o mesmo problema, entendeu? Então a metodologia que eu utilizo é essa, porque é a que eu acredito. É interessante, eu também trabalho com essa metodologia e eu acredito que o adulto aprende exercitando, fazendo, né? É isso aí. Então é claro que a teoria é importante, você seguir um método, porque algumas pessoas se comunicam de forma natural. Qual é o objetivo da minha conversa? Eu sempre penso isso, né? Qual é o objetivo da minha comunicação? O que eu quero comunicar agora e o que eu espero que o outro responda depois da minha comunicação. Então, Sim. Eu penso isso sobre comunicação. Então, eu acredito num método. Naturalmente, eu penso no objetivo. Agora, pensando em metodologia de treinamento, eu acho que quanto mais a gente proporciona a oportunidade da equipe exercitar, melhor será o resultado. E independente do tempo, você pode colocar 2 minutos de exercício, 10 minutos de exercício, 1 hora de exercício, mas o importante é que ele exercite para ganhar aprendizado, né? O aprendizado ocorre aí. E começar a pensar diferente, né? Começar a pensar aquilo que ele nunca fez, porque não foi cobrado dele numa sala de reunião, num encontro com equipes, né? Ele nunca fez isso, ele começa a pensar como eu devo me comportar, né? Isso é fundamental. Eu acho que não sei a sua opinião, eu gostaria de saber, mas a minha opinião sobre você treinar uma determinada habilidade, vamos colocar aqui a comunicação, que é a pauta, eu acho que se você treina, você tem que dar continuidade a isso. Não é um simples treino
de 8 horas que vai fazer você ser o melhor comunicador. Não, vai precisar de muito desenvolvimento de outras situações. Para ser um bom comunicador, você tem que ter vários atributos ali que normalmente você não nasce com aquilo. Então tem que ser desafiado constantemente. E eu acho que o exercício da liderança dentro das organizações poderiam contribuir com isso. Eu não sei a sua opinião, mas eles poderiam contribuir fazendo dinâmicas também entre eles, tipo assim, ler um livro e você vai resumir esse capítulo do livro, o que você entendeu e vai expor aqui para todo mundo, ensinar todo mundo sobre aquele capítulo. Já tive um líder que fez isso comigo e foi super bacana. O que você acha disso? Então, eu acho que treinar qualquer habilidade é importante. É claro que algumas são naturais. Então, alguém que trabalha na área de vendas, pode ser natural e simples para ele se comunicar. Sim. Isso não é uma regra, sim, não é uma verdade absoluta, porque tem muita gente que trabalha na área de vendas e são mais prolixos, menos foco em resultado, outros são mais melhor ouvintes, outros falam demais. Então, a comunicação, mesmo para quem é comunicativo, a comunicação ela deve ser treinada, porque tudo comunica, o olhar comunica, a informação, as palavras, o uso correto, o tom de voz, tudo isso comunica, sim, junto, sim, né? Então é possível treinar o processo de comunicação, e eu acredito muito em treino da própria organização. Então esse exercício de leitura de livro e compartilhamento de cursos ou livros, eu sempre trabalhei na área de RH, e quando eu indicava um líder ou um analista, por exemplo, para um curso externo, ele tinha que trazer um resumo e contar algumas passagens do treinamento que geraram aprendizado para ele. E multiplicar isso, né? E multiplicar internamente. Então, ele ganha em termos de aprendizagem e ele também ganha em termos de comunicação. Ele desenvolve a comunicação dele. Então, isso eu acredito muito. Outra forma é na próprio dia a dia da empresa. Quantas vezes você participou, assistiu de reuniões improdutivas? Verdade. Milhares de vezes. Milhares. Então, se a empresa proporciona a oportunidade de outros líderes fazerem as reuniões, colocarem tempo, objetivo da reunião, prazo, essas reuniões podem se tornar mais produtivas. Né? Então, é bem importante exercitar. Agora, quanto mais ele exercita na prática, melhor ele vai se desenvolver. Eu atendo diversos coaches de organizações também de mercados diferentes, e uma das coisas que eles mais pedem em termos de desenvolvimento é melhorar a comunicação. E aí, comunicação pode ser como eu me comunico com a minha equipe, como eu me comunico com o meu gestor, como eu me comunico com o mercado, como eu faço uma reunião produtiva. Com as outras equipes dos outros setores, né? E, inclusive, como eu vendo uma ideia. Isso. Não é? Então, dependendo do nível do gestor, do líder, ele precisa fazer reuniões com 150 pessoas. E ele se sente com medo. Inclusive, esse é um dos maiores medos que existem, né? Sim, sim. A gente já ouviu isso diversas vezes. Então, é real. Ele tem medo de se comunicar com o produto que ele conhece, com as estratégias da empresa que ele trabalha, com os resultados que ele espera e busca. Ainda assim, ele tem medo. Mas se ele se preparar, se ele se desenvolver, se ele fizer um roteiro, se ele tiver na mão dele o roteiro do que ele quer se comunicar, com certeza ele vai se comunicar com mais facilidade, né? Com certeza. Então, esse é um dos principais pedidos que eu escuto nos processos de mentoria. Pois é, e é uma coisa muito simples, né? Se a gente pensar, se aprofundar nesse pensamento, existe uma obrigação da empresa também se preocupar com isso, né? Não deixar a coisa acontecer tão feio como a gente encontra em algumas empresas. Eu cheguei a dar treinamento para uma organização que o nome do treinamento era Comunicação Não Violenta, né? Do Marshall Rosenberg. Então, um curso inteiro de 8 horas dele. Quando um dia ou dois antes de eu ir para esse treinamento, que era presencial,
o RH chegou para mim e falou, eu estou ainda pensando como a gente deve comunicar isso aqui. Ela não tinha falado o que é comunicação não violenta e ela achava que aquele nome podia ser visto de uma outra forma dentro da organização. Aí o que eu fiz imediatamente, né? Não tinha tempo para pensar, eu coloquei a comunicação assertiva, que faz parte também da introdução da comunicação não violenta, a comunicação assertiva, e no final, 1h30 ou 2 antes de terminar o treinamento, eu entrava na comunicação não violenta de uma forma mais leve, para que as pessoas entendessem o que é a comunicação violenta dentro da organização e como que deveria ser a comunicação não violenta. Então, assim, existem casos e casos que muitos RHs nem chamam para fazer treinamento porque a cultura da empresa é violenta. Uhum. Vem dos donos, vem de uma característica do dono fazer isso dentro da própria residência dele, e ele leva isso para o dia a dia, porque ali é o ambiente dele, ele pensa que é dele, pode fazer o que quer. Então, na realidade, o que precisa entender é que eu sou dono da empresa, mas não sou dono das pessoas. Então, tem consequências de você fazer uma comunicação violenta dentro da sua própria empresa. Né? Então, esse é um ponto bastante delicado. Queria te perguntar uma coisa aqui, que eu acredito ser muito importante também. Até que ponto a liderança ainda subestima o impacto de uma má comunicação? Eu acho que, se fosse falar em percentual, eu acho que 80% da liderança está subestimando a comunicação, porque eles entendem comunicação algo que, como eu falo, o tom de voz, o que eu preciso te falar agora e tal. Mas o que a gente observa, eu falei aqui de reuniões improdutivas, reuniões longas demais, sem objetivo, periódicas, então eu sou obrigada a fazer reuniões e faço essas reuniões semanalmente, mas qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa reunião? O que você busca? Talvez tenha aumentar o período entre uma reunião e outra, né? E outra coisa, os líderes ainda têm muita dificuldade de dar feedback. Feedback você dá através da comunicação. Então, como eu vejo o seu desenvolvimento, onde eu espero e gostaria que você chegasse, qual é a sua expectativa de desenvolvimento e qual é o plano de ação que a gente vai fazer. E as pessoas têm dificuldade de dar feedback para corrigir um desempenho inadequado ou para valorizar, nem para elogiar um desempenho adequado, eu não tenho visto. Poxa, Ana, mas tem tantas ferramentas de avaliação de desempenho, de feedback, tem empresa que faz isso periódico, é verdade. Mas isso não significa que as empresas não tenham dificuldade para fazer. Eles têm. Então, eu acho que... E o silêncio da liderança também, né? Então, uma diretoria que não comunica as estratégias, uma diretoria que não conversa com o seu gerente sobre o desempenho dele, sobre as estratégias e, inclusive, sobre o resultado. Porque não é tão simples você falar de resultados. É claro que você tem um número, você tem uma meta, o empresário precisa de lucro, a gente sabe que as coisas dependem de resultados, então ok, vamos trabalhar esses resultados, mas vamos desenhar junto uma estratégia, uma forma, um prazo, uma maneira de atingir esses resultados. É através da comunicação que se atinge resultados. Sim, com certeza. E então eu vejo muitos líderes em silêncio, então CEOs que não dizem estrategicamente onde querem chegar ou o que querem fazer. Comunicações, por exemplo, pulando. Eu sei que é um analista que faz a entrega, então vou perguntar direto para o analista. Pula a gerência. Isso, né? Então, o fato de pular a gerência não é um problema, mas a gerência tem que estar sabendo que aquilo vai acontecer, né? Porque isso eu posso delegar facilmente, mas eu preciso saber o que está acontecendo e o que aconteceu, qual foi a resolução que teve ali, né? Como vai ser? Eu cobro o meu funcionário ali em que momento, né? Porque não pode ser o líder de um outro setor que vai cobrar ele.
Você pode até conversar com o liderado ali, o meu liderado, mas quem cobra sou eu. Eu tenho que ficar atento também do que aconteceu, né? Inclusive para acompanhar o resultado, né? Exatamente, Para evitar que o mês que vem o dono da empresa precise perguntar para minha área como é que o resultado aconteceu ou qual é a problemática. Mas eu acho que isso tem a ver com transparência. Sim. Isso tem a ver com transparência. Nem todas as empresas são tão transparentes como gostariam. Eu vejo muitas empresas transparentes. Sim, tem bastante. Não é? Mas ainda assim... Mas tem muito mais sem ser transparente. Né? Ainda é um problema essa problema. Comunicação. Por uma série de fatores. Às vezes até a rotina, o dia a dia, todo mundo corre muito. A gente não pode esquecer que a gente está em São Paulo e a gente trabalha em áreas muito estratégicas, com as pessoas muito estratégicas, com diretores, gerentes. Então é tudo muito rápido, corrido. Mas a gente precisa se comunicar, a gente precisa evoluir. O que acontece? Eu trabalhei numa empresa que o próprio o diretor-presidente, não era o dono da empresa, diretor-presidente, né? A função dele hoje de CEO da empresa, né? Beleza, ele falava assim em reuniões para todos os líderes ou escutarem e seguirem aquela regra. Na avaliação de desempenho, não existe 10. Todo mundo precisa melhorar alguma coisa. Eu, Marcelo, não acredito nessa hipótese ali. Eu acho que existe o 10 e eu tenho vários quesitos, né, ali que você vai discutir numa avaliação de desempenho. Eu posso ser 5 em um lugar, mas posso ser 10 no outro. Eu posso ser um excelente comunicador, mas eu não desempenhar a função ali de mexer com uma ferramenta de IA muito bem, ainda. Né? E aí eu concordo, você não tem que me dar 10 em tudo, mas também não 5, 6, 7, porque é um mediano. Porque toda vez que a empresa, e isso é comunicação, né? A empresa diz para todo mundo, a avaliação de desempenho não vai demitir ninguém. Essa é a forma de se comunicar com as pessoas. Não vai demitir ninguém. E a gente percebe que quando existe uma avaliação de desempenho... Estou falando isso porque eu fui gestor em algumas empresas. Então, a avaliação de desempenho foi ruim para uma pessoa, não deu nem tempo de corrigir aquilo, a pessoa está sendo demitida, afastada, trocada. Então, não é verdade, a gente está mentindo. A gente não tem não existe aquela transparência. Toda vez que você pede para que a empresa comece que os funcionários comecem a pensar igual a empresa, mas não segue uma linha ética, aí você perde as pessoas. Então, uma vez eu fui dar um feedback, você falou de feedback, né? Fui dar um feedback e o RH não tinha construído a ferramenta de forma adequada para a área de vendas. E em alguns pontos lá eu era obrigado a dar 0. Porque não atingiu, então era 0. Aí teve uma pessoa que subiu em cima de mim e falou, que 0? Onde tá louco com 0? E realmente, mas por mais que eu tinha respeito pela pessoa, eu tive que ficar quieto, porque assim, não tinha outra alternativa, eu também estava discordando daquilo, entendeu? Então, faltou comunicação. Se o RH tivesse chegado lá para a área comercial e falado, vamos construir juntos isso? Qual a nota que poderia ser caso ele não atinja nada disso daqui? Ou um resultado pequeno em relação ao que foi pedido. Então, isso é comunicação. Não tinha. Entendi. E não tinha nem abertura para isso. Entendeu? E aí compromete o resultado, a nota de alguém. Até o relacionamento. Entendeu? Exatamente. Quando a gente fala em avaliação de desempenho, a gente tem que pensar muito mais nas competências comportamentais, claro, que me ajudam a levar ao resultado, do que o resultado em si. É claro que você vai olhar o número, todo mundo tem uma produtividade, talvez seja o principal fator. Eu não descarto essa possibilidade, porque quem não traz resultado para a empresa também não está trazendo para si próprio e, né, o mercado está cheio de
gente precisando de... Mas tem vários fatores, né? Tem exato. O tempo que a pessoa está na empresa, tem o tempo que ela precisa amadurecer como vendedor, por exemplo, entendeu? Então, assim, tudo tem uns requisitos lá que você precisa. Se você contrata uma pessoa por contratar, ou passa de um setor para o outro sem saber o que está fazendo, sem ter analisado todos os pontos, existe a possibilidade de ela não atingir meta mesmo. É normal isso, né? Tem que ter essa consciência. É claro que a empresa precisa de resultados, as pessoas querem entregar resultados, mas a forma que você mede uma área é diferente da forma como você mede a outra área. E então, acho que isso precisa ser levado em consideração nas avaliações de desempenho. Então, vai ser medido o desempenho numérico, mas o que me leva a atingir um resultado numérico é uma competência comportamental. Porque eu tenho iniciativa, ou porque eu sou pontual, ou porque eu me comunico de forma adequada, ou porque eu tenho proatividade. Então, são competências comportamentais, muitas vezes, que me levam ao resultado numérico. E isso precisa ser desenvolvido. Então, na avaliação de desempenho, não só o resultado numérico, mas os comportamentos que me levam a esse resultado é que precisam ser avaliados, né? E comunicação é uma competência sempre que aparece. Que sempre aparece. Sim, comunicação sempre aparece. Comunicação é um dos temas mais escolhidos para que eu dê treinamento. A comunicação em si, né? Comunicação não violenta, comunicação assertiva, oratória, tá tudo dentro da comunicação. É o tema mais escolhido que as empresas precisam. Exatamente. É interessante porque eu tenho dentro dos módulos de treinamento de liderança, um dos módulos fala só de comunicação. E aí, para cada empresa, eu customizo de uma forma. Sim. Porque tem empresas que a comunicação flui de uma forma muito adequada, geralmente são não é uma regra, mas pode ser as organizações mais estruturadas, têm comunicações mais claras, as empresas mais transparentes têm comunicações mais claras, não tem tanto a ver com o porte, porque às vezes o nível da comunicação, quanto menor o nível, mais rápida é a comunicação. Estou aqui, eu falo, você ouve, você responde e pronto, a comunicação ocorreu. Sim. Mas se ela não for transparente, clara, direta, objetiva, ela não vai chegar aonde precisaria chegar. Então, não tem a ver com o porte da empresa, mas tem a ver com a forma como essa empresa quer se comunicar. Isso. Então, assim, a gente vê muito treinamento, eu faço muitas propostas de treinamento, eu tenho dentro dos módulos de liderança, mas para cada empresa a comunicação, esse módulo acontece de uma forma diferente. Forma diferente, verdade. Não tem um conteúdo de prateleira que a gente utiliza, ele sempre é customizado. Né? Você falou de comunicação não violenta, então não dá para falar de comunicação não violenta se ele ainda precisa aprender a estrutura da comunicação. Pois é. Porque a comunicação não violenta, ela vai tratar das situações onde você já se comunica. Sim. De forma direta, agressiva, sem empatia, tudo isso a gente trabalha na comunicação não violenta. Mas na comunicação assertiva, se não houver transparência por parte da organização, se não houver objetividade, eu não consigo ainda chegar na comunicação não violenta. E é o que você falou do seu próprio cliente. Sim. Ela não sabia nem como comunicar, porque parecia que estava dizendo que todo mundo era violento dentro daquela empresa quando você contrata uma comunicação não violenta. Pois é. E aí, dentro do grupo que esteve lá fazendo o curso, tinha os filhos do dono, por exemplo. E todos entraram nisso. Todos estavam entendendo qual era o conteúdo e participaram das dinâmicas. Então, assim, eu achei super... o que o RH imaginava não aconteceu na prática. Entendi. Eles se encaixaram naquele curso e levaram a sério. Né? Foram 8 horas, então levaram a sério. E foi num sábado. Então as pessoas foram trabalhar, ou melhor, foram num treinamento para ter o curso. Dispostas. Só isso, entendeu? Bem, enfim, o que eu penso de uma coisa que a gente tocou no assunto, só para a gente evoluir aqui, que a gente falou de reuniões, né? As reuniões, normalmente, em empresas, principalmente em empresas familiares, empresas de médio porte, elas tendem a ser
A pessoa acha que fazer toda semana uma reunião é muito bacana, e pode ser mesmo muito bacana, desde que ela seja efetiva, né? Então, nas reuniões, eu vejo que as pessoas às vezes tiram os funcionários, os líderes da dinâmica dele do dia, né? Da atividade dele do dia, e coloca dentro de uma sala de reunião para falar sobre os assuntos que não tem nada a ver. Uhum. E aí sai de lá sem ao menos desenhar um plano de ação. Olha, semana que vem, quando a gente se encontrar de novo, eu preciso que vocês me tragam isso, isso e isso. Tá? Cada um do seu setor, mas eu preciso que tenham feito isso. Então aí você não sai com esse plano de ação. Muitas vezes que a gente saía das reuniões, saía perguntando o que é para fazer. E o que a gente faz agora? Então, assim, empresas médias, pequenas, que são o maior número no Brasil todo, né? Médias, pequenas, familiares, e não sabendo, o líder não sabendo, ou os líderes não sabendo o que vai fazer no final da reunião. Ou seja, não teve planejamento da reunião, não teve um planejamento de cada um para ir para a reunião, e também não teve comunicação para falar, e o que a gente faz agora? Né? Simplesmente acabou a hora, ou entra num assunto para dar risada, bateu o horário, agora todo mundo vai almoçar, né? acabou, deixa eu ir embora. Sabe isso? E isso é muito triste falar. Mas ela existe até hoje, essa forma de comunicação. Sim. Uma forma de comunicação onde eu mostro nos meus treinamentos uma imagem e pergunto, aqui tem comunicação ou não? As pessoas não sabem o que é comunicação. Você fala, não, tem, mas não é assertiva. Tem, mas não, o cara não soube se comunicar. Tem, mas o outro eu acho que não escutou. Tem, mas... Sabe? Então não tem. Porque a comunicação... Ocorre, né? Eu falo, você escuta. Né? E entende. Se não entender, eu tenho que perguntar, você entendeu? Né? Nas reuniões a mesma coisa. Exatamente. Você falou uma coisa bem importante, que toda comunicação, toda conversa, seja uma reunião com 10 pessoas ou com 2 pessoas, ela tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter um objetivo. A gente marcou um horário para conversar sobre um determinado assunto. O que eu espero atingir no final dessa reunião? Então, se eu tiver pelo menos isso claro, talvez eu atinja algum resultado. Pois é. É a questão de organização, de planejamento. Exatamente. Tem que estar ali. E às vezes a gente fala de planejamento e as pessoas acham que é um negócio estrondoso, né? Gigantesco. Mas não é simples. É você entender qual é o objetivo da minha comunicação, o que eu espero que o outro compreenda sobre o que eu tenho para falar e qual é o resultado no final da reunião. O que é esperado, mesmo que seja para daqui um mês, em que prazo vamos atingir. Então é muito simples. Porque eu vou para a reunião, o que vai acontecer lá e como que vai sair de lá, né? Como que vai sair. Então, tendo isso no seu planejamento, já é um baita planejamento, entendeu? É acima do que 90% faz dessas empresas que têm essa dificuldade toda, né? Então, ainda nós temos um desafio enorme com a comunicação. Deixa eu te perguntar aqui, ó. O que os líderes mais reclamam quando percebem que não conseguem se comunicar bem? Bom, são muitas coisas, né? Alguns acham que não se comunicam bem porque são... Hoje de manhã eu estava atendendo uma mentorada e ela falava no início, eu estou no 4º atendimento com ela e o objetivo dela era melhorar a comunicação, porque ela falava que ela tinha uma comunicação tão direta que às vezes as pessoas enxergavam uma agressividade. E pode ser. E eu acho que tinha isso, sim. Ao longo do tempo, e eu faço nas mentorias e também nos processos de coaching, eu faço pesquisa com os stakeholders. Então, como que o seu líder vê a sua comunicação, como os seus liderados enxergam a sua comunicação e como seus pares. Quando ela olha o resultado dessa avaliação, quase uma avaliação 360, ela consegue compreender o reflexo da comunicação dela no outro. E aí ela se planeja para organizar essa comunicação. Então eu vejo pessoas falarem que são muito introvertidas, então têm dificuldade para se comunicar, sentem vergonha, medo ao se comunicar, com pequenos grupos ou com grandes grupos. Então esse é sempre um pedido que me aparece.
E assim como essa moça hoje, de manhã, ela falou da comunicação muito direta. Eu também vejo isso acontecer muitas vezes. A comunicação muito direta, principalmente para o brasileiro, pode parecer uma comunicação agressiva demais. E aí a gente pode trabalhar a estrutura da comunicação e também a comunicação não violenta. Aí dá para trabalhar. Inclusive, eu indiquei para ela a leitura do livro de comunicação não violenta. Ela leu e ela ficou impactada. Ela adorou e ela ficou muito impactada com o resultado que ela observou na própria comunicação. Então, acho que a primeira coisa é a gente enxergar a nossa falha, como a gente se comunica. E você vê, o conceito é um conceito de década de 60. Exatamente. Ou seja, quanto tempo vai levar a mais para que a gente consiga mudar uma comunicação, se nem da década de 60 para cá a gente sabia disso, a gente foi conhecer comunicação não violenta começo dos anos 2000. Entendeu? Isso é muito tempo. Exatamente, como metodologia, né? Metodologia. Mas isso a gente consegue compreender. As pessoas são pouco empáticas, porque a comunicação não violenta nada mais é do que você compreender a necessidade não atendida do outro. Sim. Se você tiver um olhar para o outro, tiver empatia, aos poucos você vai tendo uma comunicação mais empática, sim, né? Não violenta, né? Então isso é possível. Agora, eu acho que uma ferramenta, e a gente está falando de ferramentas, né? Eu acho que uma ferramenta poderosa são as perguntas, né? Sim. Num processo de comunicação. Como você vê isso? Você acha que perguntas favorecem, ajudam, facilitam a comunicação? Então, eu sou suspeito para falar de perguntas porque eu trabalho na área de vendas, né? Sempre trabalhei na área de vendas e a área de vendas é perguntas. É através das perguntas que a gente chegava na necessidade do cliente para a gente poder entregar uma solução. Então, perguntas são fundamentais. O que acontece hoje, ou sempre aconteceu, é que as pessoas têm vergonha de fazer perguntas. Eu não tenho vergonha porque eu trabalhei na área de vendas, mas realmente tem algumas perguntas que elas tentam entrar muito na questão que as pessoas não querem abrir, né? Mas se você souber fazer a pergunta da forma certa, perguntas abertas, dando a possibilidade da pessoa responder de uma forma aberta também, explicando sobre a situação, você não é tão invasivo na sua comunicação. As pessoas vão entender por que você está perguntando. Exato. Tá? Agora, quando você quer saber só por saber, só para falar curiosidade, né? Ou ficar espalhando para os outros, fiquei sabendo dessa pessoa que é isso. Então, quando é isso, você demonstra através da sua comunicação. E outra coisa, quando você quer fazer uma comunicação, que nem a menina aí do RH falou para você, que eu acho que eu sou muito violenta. Quando você quer fazer uma comunicação se impondo como líder, como alguém que é superior, como alguém que precisa de mais respeito, também é ruim. Uhum. Porque as pessoas percebem isso e acabou a humildade. Porque você já deixou de ser humilde. Quando você deixa de ser humilde, você não tem mais uma comunicação horizontal. Você tem uma comunicação vertical. Uhum. E tendo a comunicação vertical, ela trava em algum momento. Porque tem algumas coisas que eu não vou querer falar para você. Entendeu? Agora, se eu falar, eu perdi meu pai o ano passado e foi assim. Você não sabe que eu perdi meu pai também há uns 2 anos, lembro dele todos os dias. E isso começa a envolver as pessoas. Uhum. Porque você conta alguma coisa e depois o outro conta outra coisa. E aí eu sei um pouco de você, você sabe um pouco de mim. Exato. Não tem, sabe, tem uma aproximação muito grande. Uhum. Mesmo a gente não se conhecendo ainda totalmente, a gente faz esses exercícios assim também. Exato. No dia a dia, né? De treinamento. Enfim, essa questão de comunicação, o jeito de se comunicar, depende muito também do jeito que você é no seu dia a dia. Às vezes você pensa que você é a pessoa mais top do mundo, se comunica da melhor forma, não é preconceituoso, não é não sei o quê, mas a forma com que você se comunica mostra o contrário. E as pessoas falam, não é o caramba que não.
Exatamente. Duvido que não seja. Do jeito que ele fala, do jeito que ela fala, sabe? Do jeito que se comporta. É bem interessante o que você está falando, porque a minha comunicação, ela reflete o meu talento, a minha forma de me comunicar com o mundo, mas ela também ela reflete a minha inteligência emocional. Sim, não é? Se eu sim. tenho equilíbrio emocional, uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar na comunicação é a inteligência emocional. Pois é. Se eu tenho equilíbrio emocional, isso vai aparecer na minha comunicação. É isso mesmo. Eu vejo por quê? Porque às vezes eu me pego porque eu também erro, todo mundo erra, mesmo dando treinamento de comunicação, a gente vai errar em alguns momentos. Mas eu me vejo me comunicando com a minha família, às vezes de uma forma muito, sabe? Do jeito que eu sou mesmo, sabe? Eu sou desse jeito, assim, natural, de querer falar alto e não sei o quê. Filho de italiano, não sei o quê. É uma coisa natural pra mim. Mas não é o que todo mundo pensa. Então, até às vezes, meus filhos falam assim, pai, mas desse jeito, é isso que você pensa. Não é isso que eu quis dizer. Você tem que contornar a situação. Mas se é com outra pessoa, a pessoa não vai dar essa possibilidade de você falar, não foi assim que eu quis dizer. A pessoa vai tirar uma foto sua e falar, esse é o cara que eu não quero conversar. Entendeu? Então, a gente tem que ter pelo menos a consciência de que todo mundo vai errar na comunicação. Mas o acerto na comunicação depende mais de você do que qualquer coisa. Você tem que ir construindo essa comunicação dentro de você. Imagina, você são de épocas onde existia uma repressão danada, né? Repressão do homem com a mulher, do racismo, de tudo isso que da questão do gay, né? E todas essas questões que envolviam uma certa discussão, existia um preconceito muito grande. Né? E as pessoas que sofriam isso se calavam. E essa questão de se calar fez também muita gente se distanciar, né? De não ser inclusa num... mas eu não sinto muito. Não sente, mas um dia sentiu. Né? Então eu tenho... Hoje eu não chamo mais os meus colegas de infância com os apelidos que eles tinham. Não chamo. Porque eu acho que os apelidos, em alguns casos, são agressivos. Porque a pessoa às vezes é mais gordinha, e às vezes a gente brincava com um negro, às vezes brincava com a menina, com um gay, com não sei o quê. Era uma brincadeira que podia até não ser racismo, mas fazia parte da rotina nossa e que não dava abertura para que as pessoas se posicionassem. E elas se calavam. E às vezes não acabava a amizade, porque eles queriam ter amizade, entendeu? Mas o ideal era que tivesse uma conversa como tem hoje, que eu adoro essa questão de a gente estar discutindo sobre questões muito pesadas assim, e saber e viver novamente essas questões, que a gente coloca a culpa em nós mesmos, né? Nós não somos sozinhos culpados, vem de família, vem de avós, de parentes, de amigos, né? De coisas que era além do nosso poder como criança, como adolescente. Mas hoje a gente tem a possibilidade de repensar isso e mudar as questões. Então, em reuniões com amigos de velhos anos, aí, 30, 40 anos de conhecimento, eu não chamo mais as pessoas pelo apelido. Porque as pessoas têm que ser colocadas onde elas merecem ser, entendeu? Eu acho que isso é uma questão de cuidado e respeito com o outro. Porque alguns até preferem o apelido do que o nome formal. Sim. Mas tudo é uma questão de respeito com a outra pessoa, independente de quem seja e como seja, né? Agora, tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que é a necessidade, ligada à necessidade de mais treinamento nas organizações. A gente sabe que a gente precisa continuar com os programas de treinamento nas organizações e cada empresa tem uma necessidade de comunicação diferente e que o mais importante é a gente ouvir o contratante. Então, o que ele está buscando, o que ele quer contratar em termos de treinamento. E eu preciso estar atenta. E aí eu queria te perguntar, o que diferencia uma empresa que já deu milhares de treinamentos de comunicação e você não vê resultado, daquela que realmente investe e desenvolve nesse pilar? Então, eu acho o seguinte, eu tenho certeza do que eu vou te dizer agora. Comunicação não é algo que vai aprender de uma hora para outra. O que a gente aprendeu foi errado.
Então a gente utiliza o errado e vê o quanto de tempo demora para que a gente melhore essa comunicação. E não é um mês, 2 meses, um treinamento de 8, 16, 24 horas, não é assim. Né? E aí você tem que criar estratégias e ir esmiuçando os problemas que essas pessoas passam para que você traga soluções através deles próprios. Entendeu? Então eles vão ter que encontrar saídas com os exercícios que a gente entrega. Eles encontram a saída. A gente só é facilitador desse processo. Então é importante que a gente saiba que o processo é demorado e as empresas têm que saber isso, é demorado, mas também não adianta eu contratar a Ana esse mês e o próximo mês que eu for dar eu contrato o Marcelo. Não, tem que ter uma continuidade. Se você escolheu a Ana para dar o treinamento, que você faça o treinamento contínuo com ela. Porque é assim que funciona com as grandes. Porque com os pequenos não funciona. Exatamente. Entendeu? E não considerar que não teve resultado. Não. As grandes, elas também não dão resultados imediatos. Elas dão resultados até mesmo para dizer que a grande, ela contrata o pequeno para dar aula para ela. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, e quem faz às vezes o conteúdo são esses caras, os pequenos. Né? Enfim, a gente tem que entender essas questões que quanto mais tempo você dá para consultoria de relacionamento, mais você vai se aprofundar e mais você vai levar soluções que vão ser cabíveis. Porque qual é a nossa função como treinador? É entender a necessidade do cliente, mas além disso, entender o negócio desse cliente. Qual é o negócio? A necessidade interna da comunicação, ok. Mas se a gente estiver falando de liderança, de vendas e tudo mais, eu preciso entender o negócio dele. Exatamente. O que ele vende, como é o produto. Fui dar um treinamento outro dia e eu dei um exercício lá. Me mostra em grupo, vocês criam aí, relatem, né? Quais são os diferenciais dos seus produtos. Aí pegaram os produtos e tudo mais e foi falar o diferencial. Aí o diferencial é o que você tem mais, o que tem diferente do seu cliente, né? Aí foram falando lá, né, na hora de se apresentar, foram falando vários diferenciais. Eu falei, nossa, tudo isso? Aí tava uma líder lá do lado, falou, não, isso aí o cliente tem também. E aí eu provoquei, como esse daí, você sabe se o seu concorrente tem? Não sei. Ou seja, falta muito ainda. Exato. Para fazer um treinamento desse tipo, desse escalão aí de entrar em perguntas assim, exercícios assim mais aprofundados, alguma coisa ficou para trás. Então por que ficou para trás? Porque todos os anos essa empresa vai trocando de consultoria. Eu fui só mais um no processo. O pessoal gostou, adorou, notas boas, comentários bons, mas o ano que vem talvez não seja, porque era convenção, né? Então, no ano que vem, talvez não seja eu de novo. Entendeu? Exato. Eu torço que sim, mas talvez não seja eu de novo. E aí perde o efeito. Porque ou o cara traz uma pessoa, ou a pessoa que vai dar o treinamento traz algo parecido e aí fica chato. Repetitivo. Né? Ou então ele começa do zero, ou aprofunda muito e vai desconectar das pessoas. Enfim, tem vários problemas. Eu acho que comunicação é uma construção de longo prazo mesmo, como você está dizendo. É importante que seja o mesmo consultor ao longo do tempo, inclusive para ir avaliando as comunicações que surgem, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de negócio, a gente está falando da comunicação do dono com a empresa inteira, a gente está falando de transparência, quais são os limites dessa transparência? Sim. Né? A gente fala de oratória, a gente fala de mensagem, receptor da mensagem, quanto o outro consegue entregar, a gente fala de feedback. Então, comunicação é um tema muito amplo. Se a gente não tiver clareza, 16 horas é pouco tempo. Ou muito tempo. Então, o que eu preciso comunicar ao longo do tempo? E avaliando as comunicações que já surgem, que já tem as ferramentas, os canais que a empresa utiliza para se comunicar. Então, tudo isso é comunicação. Sim. Então, assim, será que eu tenho a ferramenta mais adequada? O canal mais adequado? É e-mail? É WhatsApp? São outras comunicações instantâneas? São memorandos? São mensagens?
cartas, o que funciona mais para minha empresa, o que é mais rápido, o que é mais instantâneo e qual é a clareza que eu preciso dar. Então, eu gosto de provocar muito as pessoas que estão participando do treinamento. Para mim, o treinamento tem que ser provocação. É tirar você da zona de conforto. Eu não fico contente em dar um treinamento onde não seja a zona de conforto, entendeu? Eu não tiro as pessoas da zona de conforto. Então eu fico feliz assim em levar conteúdos onde a pessoa reflita sobre aquilo que ele pensa. E aí eu coloco ele num momento onde eu vou perguntar, num momento onde ele não sabe muito bem o que vai responder, mas ele sabe que ele aprendeu alguma coisa diferente. Se eu não fizer isso, eu me sinto mal. Eu vou para casa com a sensação de que não foi bom. Entendeu? Então você vai adequar, como você fez o alinhamento, adequou do jeito que você quer e tudo mais, ok. Mas na hora você também tem que ter algo na manga, sabe, mágica, que tá tudo lá na manga e se aconteceu alguma coisa, você vai tirando da manga. Aconteceu comigo em muitos treinamentos, que eu fui tirando dinâmicas e exercícios que estavam na manga. Porque não era aquilo que eu tinha lá, eu mudei. Entendeu? Isso é algo que às vezes você é pego de surpresa e se não tiver nada na manga, você também pode levar um tombo bonito, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão. Por onde você acha que deve começar um treinamento de comunicação? Quem deve ser treinado primeiro? Por onde deve começar? É treinamento mesmo? Comunicação verbal? É comunicação escrita? Por onde você acha que deve começar um programa de comunicação? Tá. Né? A comunicação tem várias vertentes, né? A gente tem a comunicação por intermédio de treinamento, de palestra, de team building, de jogos, várias vertentes. Eu fiz um team building ano passado, em dezembro do ano passado, que foi de 8 horas só com atividades. Só com atividades, legal. 8 horas. E assim, foi muito bom para 100 pessoas. Então, assim, muito legal. Então, ele pode vir de várias formas, mas deve começar, se você não colocar todo mundo junto, líder com os liderados, que deve começar pela liderança. Legal. Por quê? Porque é através do líder, que a gente vai poder cobrar aquilo que foi passado no treinamento. Aquilo que, teoricamente, eles têm que ter aprendido em alguma coisa do treinamento. Tem que ter levado para casa alguma coisa do treinamento. Entendi. Tem que colocar em prática alguma coisa. Então, liderança, depois os liderados. Ou todo mundo junto, se a empresa tiver uma cabeça mais aberta e ninguém se cobrar ou ninguém querer ter tratamento diferenciado. Porque dependendo do formato do treinamento, você falou em team building, você consegue colocar todo mundo junto, né? Porque tem lá as disputas ou as atividades nos treinamentos, nos programas, nas atividades dinâmicas, sim, mas não necessariamente checando uma liderança. Eu acho que a comunicação é possível assim. Acredito. E eu acho também que a cultura da organização, e eu queria ouvir sua opinião depois, a cultura da organização, ela interfere também, porque se é uma empresa que tem a cultura de se comunicar abertamente, de comunicar tudo o que acontece, os interesses, desejos, os planos de ação, eu acho que favorece a comunicação. Empresas que têm ferramentas adequadas de comunicação também favorece a comunicação. Quem está lá embaixo vai falar, bom, políticas de portas abertas. Você já deve ter trabalhado em empresas que têm verdadeiramente política de portas abertas. Então, você tem facilidade para se comunicar com o dono, com o CEO, com os sócios, e outras organizações, mesmo menores, se tem uma cultura de mais silêncio, mais suspense, você tem mais dificuldade para interagir ou se comunicar mesmo, né? Para finalizar, Ana, eu acho que eu posso finalizar respondendo isso com a frase que você deu uma introdução ali inicial. Uma cultura
que constrói muros em relação à comunicação, ao relacionamento e tudo mais, não pode esperar, né, que você tenha portas abertas para ela também. Então vai ter funcionários buscando emprego em outros lugares, vai ter funcionários calados que não estão nem aí com a empresa. Então parte da cultura da empresa, e a cultura vem a liderança e da liderança vem os liderados. Legal. Lá de cima para baixo na pirâmide. Legal, eu também acho que é isso. Começaria de cima para baixo. Muito obrigado então, Ana, pela participação. E até a próxima, bem próxima. Obrigada a você, eu que agradeço. Obrigada aos ouvintes que tiveram a paciência de chegar até o final e nos ouvir. E até a próxima, bem próxima. Até a próxima. Obrigada.